Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hoje são 25 de janeiro de 2022, às 11h33 da noite. Gostaria de compartilhar uma palavra convosco. Que Deus possa nos abençoar. Mas primeiro, antes de começar, oremos ao Senhor. Amado soberano Deus, eterno Pai, nos conceda sabedoria para ministrar a Tua palavra. Que o Senhor possa nos dar conhecimento, entendimento, que essa palavra venha adentrar os corações. Que corações venham sendo impactados com esta palavra. Para a glória do Teu santo nome. Amém. A palavra que eu quero compartilhar convosco está no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. A igreja de Laodiceia. Estudiosos, entendedores da Bíblia, diz que as cartas que Jesus deu ao anjo, que o anjo passou a João, que João escreveu, determina sete períodos da era cristã, 7 períodos da igreja na terra. E a igreja de Laodiceia, muitos estudiosos concordam, e eu também concordo, que é um período ao qual nós vivemos. É a última dispensação, é a última igreja, é a igreja do fim dos tempos. É a nossa igreja atual, é o momento que nós estamos vivendo. A igreja de Laodiceia era uma das 7 igrejas da Ásia Menor. Sua água quente vinha das fontes termais de Hierápolis, e a fria vinha de Colossos. Laodiceia precisava do espírito de sabedoria do Senhor, deixando de lado a sua própria sabedoria humana. Assim diz a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, do 14 ao 22, que diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o primeiro da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quanto os amo. Se pois zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Laodiceia significa justiça do povo ou povo justo, e foi fundado por Antíoco II no 3º século a.C. Laodiceia recebeu este nome por causa da sua mulher Laodice. Seu antigo nome era Dióspolis, que significa cidade de Zeus, o deus grego adorado ali naquela época. Era um centro comercial próspero e foi destruída por um terremoto em 60 d.C., mas por ser bastante rica, recusou o auxílio imperial para a reconstrução. Ficava numa importante encruzilhada de estradas, portanto era um importante centro bancário daquela época e de troca de moedas, ou seja, o banco central daquela época era ali em Laodiceia. Estava situado no largo, o vale do rio Lico, e era rodeada por terras férteis. Seus maiores produtos eram vestes de lã negra polida e tabloides ou pó medicinais.
ela também fazia um ótimo colírio. Não havia suprimentos de água permanente nas proximidades. Esta era levada por canos até a cidade, vinda de fontes termais que ficavam a certa distância e chegavam a ela já morna. Em outras palavras, apesar de toda a sua riqueza, não podia produzir nem o poder curativo da água quente de Hierópolis, uma cidade vizinha, nem o poder refrescante da água fria de Colosso, mas podia reproduzir somente apenas água morna, útil apenas como vomitório. Ou seja, ela não tinha água própria. Para ela ter água, ela tinha que canalizar a água ou de Hierópolis ou de Colosso. Mas só que ela fez uma canalização só, trazendo a água de Colosso e a água de Hierópolis. E quando essas águas se chocavam, água fria com água quente, se tornavam mornas. Ou seja, daí que Jesus tira a expressão. Jesus é tão sábio que ele usou todo o termo geográfico, todo o termo cultural, tudo aquilo que eles faziam, produzia na essência, para mostrar realmente como eles estavam na presença dele. Deus é muito sábio para errar, é incrível. Eles não tinham a capacidade nem de ter água própria, e eles se sentiam o máximo. E Deus veio falando para eles: ó, vocês se sentem o máximo, vocês se acham rica, mas vocês são pobres, vocês são miseráveis. Vocês acham que vê, mas vocês precisam de colírio. Vocês fabricam as melhores vestes, mas vocês estão nus. Vocês estão cegos. Precisavam, eles tinham sabedoria, eles tinham até conhecimento, mas não tinham o Espírito de Deus. Eles tinham sabedoria humana, mas não tinham sabedoria de Deus. Será que se nós se aplicarmos, ela era aquele tipo de pessoa assim que acha que tem, mas não tem nada. E tem aquelas pessoas que acham que não tem e tem tudo. Tem muitas pessoas achando que tem muita coisa, mas não tem nada. São miseráveis, pobres, cegos e nus. Elas não podiam nem produzir o poder curativo da água quente. Ou seja, ela não tinha água. Para ela ter água, ela tinha que trazer de outro lugar. Ou seja, ela não tinha vida própria. Ela dependia dos outros, mas se achava o máximo. A igreja não pensava não ter necessidade de nada, enquanto que de fato precisava do ouro, de vestes embranquecidas e colírio para poder enxergar. É aquele tipo de pessoa que só vê nos outros, mas ele mesmo não enxerga a sua própria vida. Então precisa de quê? De colírio no olho, para que ele venha enxergar. Que ele venha enxergar a sua real situação. Eles precisavam de comprar vestes embranquecidas e colírios mais eficazes que seus banqueiros, costureiros, médicos podiam suprir. Ou seja, aquela cidade tinha um poder aquisitivo alto, tinha os remédios, tinha os médicos, tinha os costureiros. Ela tinha tudo. A única coisa que ela não tinha era o Espírito Santo. Ela não tinha a presença de Deus. O que faltava nela, ela tinha toda a riqueza, mas estava deixando de lado o Criador, o provedor de todas as coisas, que é o Senhor Jesus. Semelhante a cidadãos não hospitaleiros a um viajante que lhes oferece bens extremamente preciosos, seus membros havia fechado suas portas e deixado de lado de fora o seu real provedor. Laodiceia era simbolicamente uma igreja morna, acomodada, indecisa e orgulhosa, pois achava que pela sua riqueza que tinha não precisava de mais nada. Pelo contrário, o Senhor lhe disse que, apesar de tudo, seu habitante era infeliz, miserável, pobre, cego e nu.
Sua atitude morna só servia para fazer Deus vomitar, pois para ele esse comportamento era repugnante. Espiritualmente falando, por ser miserável e pobre no seu espírito, necessitava do ouro refinado, o precioso de Deus, que era a sua palavra de vida, seus ensinamentos preciosos, que o orgulho não o deixava receber. Seus pecados a deixava nua e desprotegida, por isso precisava de vestes brancas, de pureza e santidade. O orgulho a cegava, apesar de ter muitos médicos, muitos remédios, por isso precisava de colírio de Deus para remover sua cegueira espiritual. Eita glória! Era também uma igreja que estava sendo colocada diante de uma escolha divina: deixar Jesus entrar ou deixar ele do lado de fora. Estava sendo repreendida a fim de que pudesse se corrigir. Dela o Senhor pedia duas coisas básicas somente: zelo pela palavra e arrependimento dos seus pecados. Ao deixá-la entrar, para o ego sair, comeria do que ele podia prover. Como prêmio, poderia sentar no trono com ele, mas para isso era preciso aprender a lutar e vencer. Só depois poderia reinar. A humildade a faria vivenciar a justiça de Deus, seu perdão e redenção dos seus pecados, com o direito a ser herdeira. Se você for tirar e perceber hoje o que falta em muitos de nós como igreja, Laodiceia aqui era uma igreja, a igreja somos nós, é a humildade. Às vezes não queremos reconhecer, às vezes não queremos enxergar, às vezes não queremos ouvir, nos fizemos de surdo, de cego e de mudo para fazer as coisas certas. E às vezes deixamos de fazer as coisas certas para fazer as coisas erradas. Isso desagrada a Deus. Nosso orgulho, nós não temos a humildade de admitir as nossas falhas. Nós não temos a humildade de admitir os nossos erros. Mas queremos sempre julgar os outros. Queremos sempre colocar colírio nos olhos dos outros. Queremos sempre vestir os outros. Mas nós somos pobres, miseráveis, cegos e nus, que precisamos de colírio em nossos próprios olhos. Aqui temos mais um exemplo do que o Senhor pede de nós como um corpo: jogar fora o orgulho e deixá-lo entrar de verdade no mais íntimo do nosso ser, onde só Ele conhece, e arrancar de lá as ervas daninhas e os falsos curativos que já nos ofereceram, as falsas vestes que tentamos produzir para nos cobrir, fingindo estar tudo bem. Abandonar a ideia de que a nossa posição de salvos por si só já nos garante a entrada na Nova Jerusalém, ou seja, no céu. Em uma oração rápida que fazemos todos os dias, nos cobrindo com o sangue de cordeiro, já é o bastante para o diabo nos respeitar. O diabo não tem medo disso não. O que a nossa alma precisa, sinceramente, é de cura. Os padrões arraigados de comportamento, só o Espírito Santo pode mudar. Às vezes nós queremos mudar os outros, às vezes apontamos os outros, mas nós mesmos não queremos mudar. Nós olhamos para o que todo mundo faz, mas não conseguimos apontar o dedo para nós e falar: eu preciso de mudança, eu preciso de colírio, eu preciso de vestes novas. Eu preciso comprar ouro refinado, ou seja, a sabedoria do Senhor, que significa. Por isso Deus nos orienta a nos curarmos realmente diante da cruz, obedecendo a sua própria palavra que diz: sem mim nada podeis fazer. Sermos convertidos há muitos anos, termos lido a Bíblia 10 vezes, 100 vezes, 500 vezes, sermos pregadores ou termos qualquer cargo de liderança não nos torna especiais diante de Deus, muito menos nos isenta do seu tratamento. Todos os seus filhos na Bíblia foram trabalhados e forjados por eles até o final de suas vidas e cresceram no ritmo por ele determinado, não no ritmo humano, autoimposto, rápido, leve, sem dores e de qualquer jeito. Nós queremos desse jeito aí, rápido, leve e de qualquer jeito. Nós não queremos esperar o tempo de Deus. Nós não queremos esperar a vontade de Deus.
Se for por nós, nós queremos agora, nós queremos já. Qual é o pai que fica impassível vendo seu filho se desviar por caminhos errados sem repreendê-lo? Se ele não fizer nada, está mais que provado que ele não ama o seu filho. Além de orgulhosa, Laodiceia era uma igreja morna, indecisa e acomodada, o que fortalecia o seu orgulho ao mesmo tempo em que tudo isso era igualmente um fruto dele. Quem acha que está tudo bem e não precisa de nada, sequer aprende e cresce, se acomoda e se torna morno, porque uma das vantagens das guerras em que o Senhor nos coloca é nos tornar mais quentes para com ela e mais esquentados com o inimigo, não nos deixando cair na fé nem desistir de ser um guerreiro. O estado morno e o comodismo acarretam a indecisão, porque as guerras igualmente nos colocam de frente às escolhas, e a nossa capacidade de decidir e exercer livre-arbítrio fica mais afiada. Quando não há nada a escolher, a indecisão se instala. Repetindo o que foi escrito acima, como prêmio pela sua mudança de atitude, Laodiceia poderia sentar no trono com Deus. Mas para isso era preciso aprender a lutar e vencer, só depois poderia reinar. A humildade a faria vivenciar a justiça de Deus, seu perdão e redenção dos seus pecados, com o direito a ser herdeira. Lembre-se, Laodiceia significa justiça de Deus, povo justo, a mesma coisa que é para a igreja de hoje. Que relação isso tem com os 7 candeeiros de ouro descritos em Apocalipse? Voltei-me para me ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro à sua cabeça, cabelos era brancos como a alva lã da neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e na boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Conta o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. É interessante perceber que a Bíblia fala que o Senhor está com as 7 estrelas na sua mão direita. Entretanto, se acha entre os 7 candeeiros de ouro. Quando falamos das 7 estrelas, ou seja, dos 7 anjos das igrejas, podemos pensar que, mais do que o símbolo de um líder, elas têm um significado do espírito predominante nelas. Em outras palavras, a ideia, a força predominante, a índole, a tendência, o pensamento de cada uma delas. Devemos prestar atenção também ao que está escrito. Tinha na mão direita 7 estrelas, ou seja, a mão direita é símbolo de honra, poder, autoridade, bênção, força, privilégio. Isso que quer dizer o Senhor, que segura debaixo da sua autoridade a liderança da igreja. Ele detém um poder. Podemos ir mais longe no nosso raciocínio dizendo então que as 7 estrelas corresponde à parte humana na igreja, detidas pelo poder de Deus e debaixo do seu governo, ao passo que os 7 Espíritos de Deus correspondem à parte divina, ou seja, as 7 unções por eles derramadas sobre a parte que lhe falta. Em outras palavras, cada igreja tem o seu componente humano que faz agir e reagir de uma determinada forma. Entretanto, Deus dispôs um dos seus 7 espíritos, plenitude das 7 características do Espírito Santo, para cada uma delas, a fim de que recebam a força espiritual necessária para se levantarem novamente e atingir a perfeição, desempenhando na terra a sua parcela como membro do corpo de Cristo. O candeeiro no qual a Bíblia fala aqui era o candeeiro separados, representados as 7 igrejas gentias da Ásia Menor, o Espírito Santo distribuído entre os gentios, ao passo que o candelabro de uma só haste com 7 lâmpadas dado a Moisés é mencionado em Hebreus 9:1-10, representa o Espírito de Deus no meio do povo de Israel. Para fins práticos é a mesma coisa, a presença do Espírito Santo com poder, unção, avivamento entre os que são seus escolhidos, seja eles judeus ou seja eles gentios. Para nós que nascemos do Espírito, tudo isso tem um significado.
Em primeiro lugar, vamos até Provérbios 20:27, onde está escrito: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Isso significa que o nosso espírito, iluminado pela presença de Deus, é capaz de sondar nosso interior e transformá-lo à imagem do Senhor. Em Isaías 11:2, o significado dessas 7 luzes torna-se bem claro para nós. Isaías profetiza sobre as qualidades do Messias, como se esperaria de um rei, também chamado ungido de Deus. Por isso ele começa falando que o Espírito do Senhor repousará sobre ele, Jesus, o Messias, trazendo também os dons da sabedoria, do entendimento, de conselho, de fortaleza. Em algumas versões está escrito poder, de conhecimento e de temor do Senhor. O texto diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Neste versículo a palavra conselho em hebraico significa etzá, que significa conselho, por implicação, plano, prudência, deliberação, consideração, ponderação, conselho, conselheiro, propósito. A igreja de Laodiceia era uma igreja orgulhosa, que achava que não precisava de nada, que tinha sabedoria suficiente para caminhar sem o tratamento de Deus. Por isso precisava muito do Espírito de sabedoria do Senhor, deixando de lado a sua sabedoria humana sem valor. A sabedoria é a arte de ser bem-sucedido e forma um plano correto para alcançar os resultados desejados. Ter habilidade, ter prudência, graça, saber aplicar o conhecimento e o entendimento da palavra. Está envolvida no ato de interpretar os sonhos. Possui a mesma natureza intensamente prática que encontramos na sabedoria. A sabedoria, no seu sentido mais amplo, pertence exclusivamente a Deus e consiste não apenas em conhecimento completo acerca de todos os aspectos da vida, mas também no conhecimento daquilo que Ele tem em mente para ser cumprido. A sabedoria está aí, mais relacionada ao ensino, ao passo que o conhecimento está, mais relacionado ao ministério profético. Sua sede é o coração, o centro da decisão moral e intelectual. A sabedoria nos coloca em contato direto com a mente de Deus, nos fazendo pensar como Ele pensa. Interessante, glória a Deus. Laodiceia, aí no ano 86 começou a perseguição. E quem estava de frente lá na igreja de Éfeso era João. Domiciano cativou João na ilha de Patmos, uma ilha vulcânica. Enquanto ele estava ali, depois de ter sido chicoteado, martirizado, quando ele estava a perto de morrer, assim como ele descreve em Apocalipse, ele viu uma visão na qual ele viu Jesus. E Jesus passa as revelações para ele e escreve tudo que vês, as 7 igrejas da Ásia. E todos os estudiosos, grandes homens de Deus, concordam que essas 7 cartas às igrejas da Ásia são 7 períodos que a igreja aqui na Terra passaram. E muitos concordam também que a carta de Laodiceia é o último período no qual nós estamos vivendo. Uma igreja morna. Uma igreja que Deus está a ponto de vomitar da boca. Isso é muito sério. Se acham espirituais, têm riquezas, têm vestes, muitas têm até ouro. Acham que não precisam de Deus. Têm sabedoria humana, mas falta a sabedoria do Senhor. Acham que tem e não tem. Acham que são grandes, mas diante de Deus não são grandes. São miseráveis, pobres, cegas e nu. Vivemos nesse tempo, em um tempo que as igrejas estão mornas, estão frias. Os cultos não são como antigamente. Os cultos não são mais fervorosos. A busca em Deus não está no mesmo fervor, igual os antigos buscavam.
Os antigos não tinham leitura, não tinha teologia, mas tinha poder de Deus. Hoje você não pode nem falar em línguas dentro da igreja. Você não pode simbolizar, dependendo de determinada. Se você dá uma rajada de línguas em adoração a Deus dentro da igreja, as pessoas vão te olhar assim, falando, não sei para que isso. Porque já está uma igreja morna, uma igreja fria. Apesar que fosse fria, é o que o texto diz. Quem dera se fosse quente, quem dera se fosse fria. Se fosse fria até que ia, mas tá morna. Tá morna. Não é quente nem frio, é morna. Não estou falando só, é no modo geral, é o que você vê. Hoje as igrejas estão buscando seus próprios interesses. A igreja de antigamente buscava os interesses do Senhor. Hoje eles buscam os seus próprios interesses. Então, quando nós buscamos nossos próprios interesses, nós vamos nos esfriando. Cada dia que passa nós vamos nos esfriando. Qual era o propósito da igreja primitiva? Proclamar o nome do Senhor. Qual é o propósito da igreja de hoje? Money, dinheiro, grana. Se uma pessoa sai da igreja, eles falam, saiu 10 e vem 100. Mas o propósito de um bom pastor era ir atrás daquela ovelha perdida. E hoje eles não põem em prática isso. Quantos já saíram da igreja? Quantos estão perdidos aí fora por causa de uma palavra? Por causa de um julgamento? Hoje o que conta, eu já vi muitos pregadores falar, não se importe com aquela que saiu, cuide daquelas que está aqui. Isso é antibíblico. A Bíblia, a própria Bíblia diz que o bom pastor vai atrás das suas ovelhas. Mas hoje o pastor, ou o líder em geral, ele não vai atrás daquela que saiu, porque aquela que saiu geralmente é a que dá mais trabalho. Ele prefere ficar com aquelas que estão ali. Deus vai mandar mais. Mas como é que Deus vai mandar mais se você não tem capacidade de cuidar nem que as que está aqui? Deus vai mandar mais para quê? Hoje as igrejas estão jogando mais para fora do que para dentro. Hoje as igrejas, em vez de buscar as pessoas, hoje é triste a quantidade de pessoas feridas aí fora no mundo, que voltaram para a bebedeira, que voltaram para as drogas, por causa daqueles que estão aqui dentro, que julgam ser uma coisa que não é, que acham que tem, mas não tem nada. São igual essa igreja aí de Laodiceia. Essa igreja de Laodiceia retrata bem o momento que nós estamos vivendo hoje. É muita gente querendo ser o que não é. É muita gente querendo ter o que não tem. É muita gente se espelhando, batendo no peito com as coisas dos outros. É igualzinho essa igreja aí. A igreja de Laodiceia não tinha água própria, tinha que buscar a água dos outros lá, se ela quisesse ter água. E ainda a água, quando vinha morna, porque o que é seu, ninguém vai tomar. Quando ela pegava, não vinha da mesma essência de quando saía lá água quente ou gelada, ela vinha morna. Ou seja, tem muita gente querendo imitar os outros, tem muita gente querendo ser quem não é. A gente tem que ter identidade própria, porque Deus nos conhece. Se você for parar para perceber, todas as igrejas tinham um ponto positivo e um ponto negativo. A igreja de Laodiceia, Deus não elogia, Deus só repreende. Ela é a última igreja. Deus só repreende, Deus não dá nenhum elogio. As outras, Deus dá uma cajadada e dá um elogio. A igreja de Laodiceia não tem elogio, mas também ela não era uma igreja ruim. Não fala que ela era uma igreja ruim, era uma igreja rica. Mas o que faltava nela? A sabedoria do Senhor. É o que muitos faltam hoje. Hoje nós vemos as pessoas pregar coisas absurdas em cima dos púlpitos.
A nave da igreja se tornou hoje um lugar, um teatro. Espetáculos carnais transvertidos e espirituais. E eu olho assim, meu Deus, onde nós vamos parar? O mundo está aí, sendo preparado para o anticristo. O mundo está aí, ordem mundial, passando na televisão. E as pessoas, nós, como apregoeiros da palavra de Deus, em vez de preparar o povo de Deus para isso que vai acontecer, nós estamos brigando um com o outro. O povo de Deus brigando um com o outro. O inimigo implantando a semente dele dentro das congregações. É calúnia, fofoca, é disse-me-disse. Enquanto isso a igreja só vai ficando morna, esfriando. Ainda não chegou nem o tempo da perseguição aqui. E alguns países aí já chegou. E quando chegar aqui no nosso Brasil? Será que essas igrejas ricas aí vão suportar a perseguição? Porque aquilo que é superficial cai por terra. Só sobrevive aquela que é verdadeira. Será que aqueles que batem no peito, eu sou cristão, vão enfrentar? Será que eu vou suportar quando vir a perseguição? Porque hoje é muito fácil falar em Deus, apontar, julgar. Nós temos muitos colírios para colocar no olho dos outros, mas não temos muitos colírios para pôr nos nossos olhos. Nós temos muitas vestes para tampar a nudez do próximo, mas não temos muitas vestes para tampar as nossas nudez. Nós queremos sarar muitas feridas do próximo, mas não curamos as nossas próprias feridas. Nós somos hipócritas nessa área. É isso que Deus quer dizer. Eu conheço vocês. Tu diz que é, mas você é morno. Tu diz que é quente, mas você é morno. Em outra carta ele diz: você diz que é vivo, mas você é morto. Na outra carta. E o mais engraçado é que todas essas cartas elas servem para o nosso dia de hoje. Na própria palavra vai dizer que ela serve para o passado, para o presente e para o futuro. Então ela serve para nossos dias atuais hoje. Infelizmente, o que nós vemos hoje é pessoas brincar com o nome de Deus. É falsos profetas. Tá uma bagunça. Mas de uma coisa eu me alegro com isso tudo, eu sei que Jesus está voltando. Que tudo aquilo que ele diz em Mateus e nas suas escrituras estão se cumprindo. E que logo em breve ele está aí. Uma coisa eu peço a Deus é que ele salve a minha casa, minha família, meus amigos. E todos aqueles que servem o Senhor em espírito e verdade. Porque não é brincadeira, porque a palavra diz que os perdidos serão como a areia do mar. Eu vi muitos pregarem a palavra. Eu vi muitos baterem no pleito. Eu vi muitos julgados. As pessoas de hoje estão aí fora no mundo. Voltaram a beber, voltaram a se prostituir. Mas porque eu estou na presença de Deus, eu tenho o direito de julgar eles? Eu vejo muita gente apontando. Hoje você está na presença de Deus, mas você não sabe o dia de amanhã. Então antes de julgar o teu próximo, olhe para si mesmo. Antes de querer colocar colírio no olho dos outros, coloca o colírio no seu olho para você enxergar melhor. Porque é muito fácil apontar os outros sem conhecer as dores dele, sem conhecer o que ele passa, sem conhecer a história dele. É muito fácil. Você não conhece de onde Deus tirou ele. Você não sabe a escuridão que ele passou. Você não sabe se ele passou fome, a dificuldade dele. É muito fácil você olhar para ele ali de terno e gravata na igreja. Você conhece ele dali, mas de antes. Você sabe de onde Deus tirou aquela pessoa? E o que acontece hoje dentro das igrejas, infelizmente, é a pessoa saber isso aqui seu. E ao invés de ela te levantar, ela quer te derrubar mais ainda. Infelizmente. Aí depois ainda tem coragem de pegar o microfone e falar de amor.
A sorte deles que não tem a unção do óleo de peroba, porque se tivesse, porque é uma tremenda cara de pau. E isso é uma verdade. Eu oro a Deus que levante pregadores valentes, pregadores que falem a verdade. Porque aqueles que dizem ser grandes hoje no nosso país só pensam em dinheiro. São milionários, trilionários. Enquanto seus membros estão passando fome, na mesa dele tem picanha e na dos membros tem ovo, tem salsicha. É isso que acontece nas igrejas hoje. Mas a palavra diz: aquele que tem sede de justiça vai ser saciado. Eu quero ver a cara desses quando ele bater de frente com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. O que eles vão dizer? O Senhor está a par de toda a situação. Nada se passa encoberto da vista de Deus. Deus tem os olhos como chama de fogo. Ele é o Filho de Deus, ele é o princípio ao fim, ele sabe de tudo. Que nós possamos comprar vestes nas mãos do Senhor para tampar a nossa nudez, a nossa, não a dos outros. Primeiro nós temos que cuidar de nós. Primeiro nós temos que tratar nós. A nossa briga não é com o nosso próximo. A nossa briga é contra nós mesmos. A nós não sermos o velho homem. A nós não sermos maus pessoas. A nós amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amar até mesmo aqueles que não nos querem mal. Que é uma tremenda coisa difícil, mas necessária. É muito fácil bater no peito e falar que é cristão. Mas na prática mesmo, será que nós estamos praticando? Será que nós estamos vivenciando? Vejo um evangelho de facilidade sendo pregado. E quando eu pego as escrituras e começo a folhear ela e vejo que não vai ser tão fácil assim igual eles pensam. Fala, onde está essa facilidade aqui que eu não estou vendo? Ah, vem pelo amor. Deus é amor. Deus não olha para os seus pecados. Se fosse assim, ele não tinha morrido na cruz. Se Deus não olhasse para os pecados, para que ele ia morrer na cruz? Para que ele ia se sacrificar? Eles invalidam o sacrifício de Jesus na cruz. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Ele levou as nossas transgressões e por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. A graça não é de graça. O favor imerecido não foi de graça, custou sangue. E muitos pregadores pisando no sangue de Jesus, trazendo um evangelho de facilidade. E não vai ser fácil assim como você pensa. Não se iluda. Não vai ser presidente que vai melhorar o Brasil e o mundo. Não vai ser. As coisas só tendem a piorar. Então o conselho que eu te dou nesta noite é que você volte para os caminhos do Senhor enquanto você pode, enquanto você tem vida. Porque depois que você perder a sua vida, não tem purgatório, não tem lugar que você vai esperar o julgamento, não existe nada disso. Nem na sua própria Bíblia. Ou seja, você católico ou qualquer outro protestante, presbiteriano, seja lá que for. Se você morrer sem Cristo, é julgamento, é juízo, é condenação. Agora, se você morrer em Cristo, ainda há esperança. Mas as pessoas, infelizmente, hoje em dia não querem saber de Deus. Elas deixam para procurar Deus em último instante. As pessoas, como Laodiceia, acham que não precisam de Deus. Acham que são autossuficientes. Às vezes porque tem riqueza, às vezes porque tem um dinheirinho. Só procura a Deus quando o médico fala assim, você tem poucos dias de vida. Aí rapidinho procura a Deus. Mas uma coisa eu tenho para afirmar, o Senhor Jesus está voltando. Queira você acreditar ou não, queira você ser judeu, ateu, macumbeiro, feiticeiro, bruxo, o que você quiser ser. Não tem. Jesus vai voltar. O que é certo vai ser sempre certo. E o que é errado vai ser sempre errado.
Mesmo que a cultura do nosso Brasil e do mundo queira mudar o que é errado para o certo, mas o errado diante de Deus vai ser sempre errado. E aqueles que tentam bater de frente com Deus só perdem. Então, se você tem juízo na sua cabeça, procure a Deus enquanto você tem tempo, porque os sinais estão aí. Jesus disse: quando vedes os sinais, é porque está próxima a minha vinda. Só não enxerga quem não quer ver. É fenômenos da natureza. Você continua com o seu fenômeno, que eu continuo com meu Deus. Desperta tu que dormes, porque o Rei Jesus vem. Queira você acreditar ou não. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.